Você já parou para pensar que a sabedoria que você tanto procura pode estar ao seu alcance, no seu dia a dia, nas coisas mais simples que você vive, mas que, por alguma razão, você ainda não percebeu? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como você pode encontrar essa sabedoria presente na vida cotidiana e como os ensinamentos de grandes mestres religiosos podem te ajudar a enxergar o mundo de uma forma diferente, mais profunda e significativa. Se você sentir que está constantemente lutando para encontrar respostas para os desafios que enfrenta, ou se sente perdido em meio às escolhas e dificuldades da vida, este vídeo pode ser exatamente o que você precisa. Ao assistir até o final, você vai aprender a identificar onde a sabedoria está escondida no seu dia a dia, acima de tudo, como aplicar esses ensinamentos para transformar sua vida. E vou te contar, o que eu tenho para compartilhar com você hoje pode realmente impactar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Então, se você quer descobrir uma nova forma de enxergar os desafios da vida, fica comigo até o final, porque eu garanto que vale a pena. Você sabia que a ideia de que a sabedoria está em todo lugar já foi ensinada por muitos sábios ao longo da história? Na verdade, as religiões e filosofias antigas nos mostram que o verdadeiro conhecimento não é algo reservado apenas para os estudiosos ou monges, mas sim algo que pode ser acessado por todos. Confúcio, por exemplo, dizia que a sabedoria é saber o que você sabe e o que você não sabe. Ele nos lembra que o caminho para a sabedoria começa ao reconhecer que somos eternos aprendizes. Mas o que isso significa na prática? Significa que não importa quem você seja ou onde esteja, você sempre terá algo a aprender, seja com uma situação difícil, uma pessoa ao seu redor ou até mesmo em um momento de silêncio. Isso também é dito nos ensinamentos de Jesus, quando ele fala que aquele que se humilha será exaltado. É como se ele estivesse nos lembrando de que, para encontrar a verdadeira sabedoria, precisamos ter a humildade de admitir que não sabemos tudo, e isso nos abre para receber algo novo, algo maior. Imagine um homem que, por toda a sua vida, buscou encontrar respostas para suas dores em lugares distantes, sempre acreditando que a solução estava em um guru, em uma prática espiritual secreta ou em uma experiência extraordinária. Até que um dia, ele se dá conta de que as respostas sempre estiveram ao seu lado, nas lições que a vida lhe trouxe repetidas vezes e que ele, teimosamente, insistia em ignorar. Isso acontece com muitos de nós. Buscamos fora o que já temos dentro, ou que já está ao nosso redor. Buda disse certa vez que a paz vem de dentro. Não a procure fora. É claro que essa frase tem muito a ver com a ideia de que precisamos estar em paz conosco mesmos, mas também nos lembra que a sabedoria e as respostas para os nossos dilemas não precisam ser buscadas em lugares longínquos. Elas podem ser encontradas quando olhamos para as experiências que temos e começamos a extrair delas as lições que antes não percebíamos. Vamos pensar em uma situação prática para entender melhor isso. Você já teve um problema que parecia ser impossível de resolver e, no meio do caos, encontrou uma solução inesperada. Muitas vezes, é justamente nesses momentos de crise que aprendemos as maiores lições. Isso acontece porque, quando estamos diante de dificuldades, somos forçados a sair da nossa zona de conforto e a ver as coisas de outra perspectiva. E é aí que reside um ponto importante dos ensinamentos religiosos e filosóficos. A sabedoria não é algo que vem de uma revelação súbita e milagrosa, mas sim da reflexão contínua sobre o que vivemos. Nas palavras de Lao Tse, aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. A verdadeira sabedoria vem do autoconhecimento. E isso significa aprender com o que a vida nos oferece todos os dias, seja em momentos bons ou ruins. O que eu quero que você faça agora é refletir sobre uma experiência que marcou a sua vida. Pode ser um momento difícil, uma perda, uma decepção. Pense em como isso moldou você. Às vezes, é apenas ao olhar para trás que conseguimos perceber que aquela situação, por mais dolorosa que tenha sido, trouxe consigo uma lição que nos tornou mais fortes, mais preparados para enfrentar o que viria depois. Essa é uma das razões pelas quais os antigos sábios insistiam tanto em não se deixar abater pelas circunstâncias, mas sim em aproveitá-las como oportunidade para crescer. Quando os antigos mestres falavam sobre aceitar a vida como ela é, não estavam sugerindo uma resignação passiva, mas sim uma aceitação ativa, em que você reconhece a realidade como ela é, ao invés de se lamentar, busca tirar o melhor proveito dela. E aqui entra um ponto crucial. Muitas vezes, a sabedoria pode parecer escondida ou inacessível simplesmente porque não estamos abertos a ela. Nos distraímos facilmente com a correria do dia a dia, com o barulho da modernidade, e nos esquecemos de que, para ouvir a voz da sabedoria, precisamos silenciar um pouco o mundo ao nosso redor e olhar para dentro. É por isso que práticas como a meditação ou mesmo o simples ato de parar por alguns minutos para refletir podem ser tão poderosas.
Elas nos ajudam a nos reconectar com aquela parte de nós que busca respostas verdadeiras, não apenas soluções rápidas e passageiras. Isso está presente em muitos ensinamentos religiosos, como o Salmo 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa passagem nos ensina que, para encontrar a verdadeira sabedoria, precisamos aquietar nossa mente e nos abrir para uma compreensão mais profunda da vida. A vida cotidiana é cheia de oportunidades para nos ensinar. Um simples encontro com uma pessoa pode ser um momento de aprendizado. Gandhi dizia que cada um de nós tem que encontrar a paz interior. Ele nos lembra que não importa quantas palavras sábias ou ensinamentos existam lá fora, se não estivermos dispostos a aplicar essas lições em nossa própria vida, de nada adiantará. Se você acha que para ser sábio é necessário ter lido todos os livros ou ter aprendido todas as doutrinas, talvez esteja perdendo o ponto. A sabedoria real surge quando você começa a colocar em prática aquilo que já sabe, mesmo que pareça simples demais. Já ouviu falar do conceito japonês de Kaizen? Ele é baseado na ideia de melhoria contínua, ou seja, em fazer pequenas mudanças e aprender constantemente com cada passo dado, em vez de buscar uma grande transformação de uma só vez. Isso é sabedoria na prática. Agora que chegamos até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te fazendo refletir e você está se identificando com o que estou falando, deixe o seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. Sua participação é muito importante para que a gente continue compartilhando essas ideias. Voltando ao nosso tema, pense no exemplo de Jó, na Bíblia, que passou por inúmeras provações. Ele é um símbolo de perseverança e, acima de tudo, de aprendizado através do sofrimento. No fim, ele alcançou um entendimento mais profundo da sua fé e do mundo ao seu redor. Isso nos mostra que até mesmo nos piores momentos, quando tudo parece estar desmoronando, existe uma oportunidade de aprender e crescer. Talvez você esteja passando por algo difícil agora e não consiga enxergar o lado bom disso, mas tenha certeza de que, se você olhar mais de perto, vai encontrar uma lição valiosa, algo que pode mudar a sua vida para melhor. Essa jornada em busca da sabedoria não é linear. Ela tem altos e baixos, momentos de clareza e de escuridão, mas cada passo que você dá traz consigo uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. O filósofo Sêneca dizia que a vida, se bem aproveitada, é longa. E o que ele queria dizer com isso? Que se vivermos com consciência, aproveitando cada experiência para aprender algo, a vida ganha profundidade e significado. Não precisamos esperar grandes eventos ou mudanças para começar a viver de forma sábia. Podemos começar agora, prestando mais atenção às pequenas lições que a vida nos oferece todos os dias. Para terminar essa primeira parte, quero que você se lembre de que a sabedoria não é um ponto de chegada, mas uma jornada constante. E quanto mais você se permitir aprender com cada passo, mais você vai descobrir que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em estar disposto a aprender sempre. Continuando, vamos nos aprofundar na ideia de que a busca pela sabedoria é um caminho contínuo, que acontece em meio às experiências do dia a dia. O filósofo grego Sócrates, que ficou famoso por dizer só sei que nada sei, nos ensina que a sabedoria verdadeira não vem da acumulação de conhecimento, mas da disposição em questionar e refletir sobre as próprias crenças. Isso nos leva a entender que muitas vezes podemos nos sentir perdidos ou sem rumo justamente porque estamos tentando seguir verdades prontas, sem realmente considerar se elas fazem sentido para a nossa própria vida. A sabedoria, então, não é apenas algo que adquirimos com o tempo, mas um estado de consciência que podemos cultivar todos os dias, através de pequenas reflexões sobre nossas ações, escolhas e pensamentos. Um exemplo clássico que ilustra bem isso é a história do rei Salomão, conhecido por sua sabedoria lendária. Salomão pediu a Deus, não riquezas ou poder, mas discernimento para governar com justiça. E o que aconteceu? Ele se tornou não apenas um rei sábio, mas também alguém capaz de resolver os dilemas mais complexos, porque entendeu que a sabedoria estava no uso prático do conhecimento para o bem comum. Essa história nos mostra que a sabedoria não é simplesmente saber o que fazer, mas ter a capacidade de fazer escolhas que beneficiem a nós mesmos e aos outros, de forma equilibrada e justa. E a pergunta que fica é: quantas vezes na sua vida você busca discernimento ao invés de soluções rápidas? Essa reflexão é fundamental para se aproximar de uma vida mais sábia. Outra coisa importante é reconhecer o valor dos nossos erros. É comum pensar que sabedoria significa não cometer erros, mas isso é um grande equívoco. Os erros são, na verdade, uma das formas mais poderosas de aprendizado. Buda dizia que o maior erro que você pode cometer na vida é o de nunca cometer erros. Isso pode soar paradoxal, mas pense bem.
Se nunca erramos, é porque provavelmente nunca arriscamos nada, nunca saímos da nossa zona de conforto. E, consequentemente, não aprendemos nada novo. Os ensinamentos religiosos frequentemente enfatizam a ideia de arrependimento e aprendizado. O cristianismo, por exemplo, fala sobre a importância de reconhecer os erros e buscar o caminho certo. Não se trata de se martirizar pelo que aconteceu, mas sim de usar o passado como um trampolim para crescer e se tornar uma pessoa melhor. Se você olhar para os grandes mestres e sábios, vai perceber que todos eles passaram por momentos de dúvida e dificuldade. O próprio Jesus, em diversos momentos, questionou e refletiu profundamente sobre o sofrimento humano e o propósito da vida. Esse processo de questionamento faz parte da jornada para encontrar a sabedoria. Quando você se permite questionar, abre espaço para que respostas mais profundas surjam. É como se você estivesse cavando mais fundo, em vez de se contentar com respostas superficiais. E aqui entra um gatilho mental muito importante: a curiosidade. Ao alimentar a sua curiosidade, você naturalmente se torna mais atento às lições que o mundo pode te oferecer. Não tenha medo de questionar, de buscar além do óbvio, porque é aí que a verdadeira sabedoria se revela. Uma maneira prática de exercitar isso é através do hábito de reflexão diária. Muitas tradições espirituais sugerem reservar um momento ao final do dia para pensar sobre o que aconteceu, o que foi feito e o que poderia ter sido diferente. Isso não é para que você se culpe, mas sim para que você reconheça onde estão suas oportunidades de melhorar. Se você adotar essa prática, mesmo que por poucos minutos, verá que sua capacidade de aprender com a vida vai se expandir. As escrituras sagradas de diversas religiões trazem essa ideia de meditação e contemplação como formas de encontrar a sabedoria. O Alcorão, por exemplo, frequentemente exorta os fiéis a refletirem sobre os sinais de Deus em suas vidas, pois através dessa reflexão é que se aproxima do entendimento verdadeiro. Você já notou como as crianças são curiosas e estão constantemente aprendendo? Isso acontece porque elas não têm medo de errar ou de fazer perguntas. Elas vivem em um estado contínuo de descoberta. Conforme crescemos, perdemos um pouco dessa habilidade, seja por causa das expectativas sociais, seja por medo de parecer ignorantes. Mas o que os mestres espirituais nos ensinam é que precisamos recuperar essa disposição para aprender e questionar, como as crianças fazem. É por isso que Jesus dizia: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus." Há uma pureza na busca incessante por conhecimento, que não se limita ao saber intelectual, mas se estende ao desejo de compreender o significado mais profundo da vida. Agora, vou te contar uma história que talvez você já conheça, mas vale a pena revisitá-la. Em uma vila distante, havia um mestre zen conhecido por sua sabedoria. Certo dia, um jovem ansioso para aprender foi visitá-lo. O jovem disse: "Mestre, vim para aprender tudo o que você sabe." O mestre, então, pediu que o jovem se sentasse e lhe ofereceu chá. Enquanto servia, o mestre continuou a encher a xícara até que o chá transbordou. O jovem exclamou: "Mestre, pare, a xícara já está cheia." O mestre respondeu: "Exatamente. Você veio aqui com a mente cheia. E, até que esvazie sua mente, não posso te ensinar nada." Essa história nos lembra que, para adquirir sabedoria, muitas vezes precisamos desaprender aquilo que julgamos ser verdade e nos abrir para novas perspectivas. Se formos orgulhosos e acharmos que já sabemos tudo, não haverá espaço para aprender nada de novo. Esse processo de esvaziar a xícara pode ser visto também no contexto das nossas emoções. Quantas vezes permitimos que sentimentos de raiva, orgulho ou medo nos impeçam de ver a verdade de uma situação? Quando nos agarramos a essas emoções, acabamos bloqueando nossa capacidade de aprender e crescer. A sabedoria, então, não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas também de maturidade emocional. É preciso aprender a lidar com as próprias emoções para não deixar que elas nos controlem. Na filosofia estoica, por exemplo, encontramos o conceito de apatia, que não significa ser apático, mas sim alcançar um estado de paz interior, onde as emoções não nos dominam. Isso nos ajuda a ver as coisas com clareza e tomar decisões mais sábias. Chegando ao fim desse vídeo, quero que você se lembre de algo fundamental. A sabedoria não é um prêmio reservado para poucos, mas uma dádiva acessível a todos que estiverem dispostos a buscá-la. Ela não está apenas nos grandes livros ou nas palavras dos mestres. Ela está nas suas escolhas diárias, nas pequenas atitudes, nos momentos em que você decide aprender com o erro em vez de se lamentar por ele. Se você aplicar essa mentalidade na sua vida, vai perceber que os desafios se tornam oportunidades e que os momentos difíceis podem ser mestres poderosos. E, para concluir, uma frase de Rumi, o grande poeta sufista: "Ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo.
hoje sou sábio e estou mudando a mim mesmo. O maior impacto que você pode ter na sua vida começa quando você escolhe ser um eterno aprendiz. Ao assistir este vídeo até o final, você já deu o primeiro passo. Agora é hora de colocar em prática o que discutimos. Se esforce para refletir sobre os ensinamentos do seu dia a dia. Busque sabedoria nos momentos de dificuldade e nunca perca o desejo de aprender e crescer.